Olá, tudo bem com vocês? Hoje o tema da aula é sobre escravidão, servidão e trabalho livre na antiguidade. Eu sou o professor Bruno Lima e estarei explicando para vocês sobre essas três palavrinhas que envolvem o mundo do trabalho. Na antiguidade, um tema muito interessante para todos nós. Porque quando pensamos na antiguidade, precisamos olhar na linha do tempo, ver que é um período da história do homem que vai por mais ou menos por volta ali de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. É um período em que na nossa cabeça, quando pensamos sobre esse período, vem na nossa cabeça a Grécia Antiga, ou então temos os romanos, mas não podemos esquecer que é um período muito extenso e que haviam vários povos, no qual iremos estudar. Se pararmos para pensar, vamos lembrar dos mesopotâmicos, vamos lembrar dos judeus, dos egípcios ou mesmo dos persas. Quando estudamos esse período, algo vem à nossa cabeça. E o que é? É uma palavrinha que usamos todos os dias, mas que será que sabemos definir? O que é trabalho? Nos dias de hoje, a gente pensa em qualquer atividade que os nossos responsáveis realizam para ganhar dinheiro. Podemos pensar daquelas pessoas que trabalham em indústria, podemos pensar nas pessoas que trabalham com comércio, ou mesmo na área de informática, ou aqui, como eu, lecionando para vocês. Essa palavrinha trabalho, que significa qualquer atividade que o homem realiza. Será que as atividades que são realizadas hoje são as mesmas que existiam na antiguidade? Para isso, nós precisamos observar, definir cada uma daquelas palavrinhas que estão no mundo do trabalho. O que é escravidão? O que é servidão? E o que é trabalho livre? Acompanhe comigo cada uma delas. Na antiguidade, quando a gente pensa nessa ideia de trabalho, nós temos que ver que é um outro período, que não é o mesmo período em que a gente vive, há mais de 2.000 anos. Por isso, definir trabalho, nós temos que definir o período na antiguidade. Esse período, nós tínhamos três modelos de trabalho. O trabalho conhecido como escravidão. Nós vamos ter um outro tipo de trabalho conhecido como servidão. E, por fim, o trabalho livre. Convido a vocês a nós olharmos cada um desses tipos de trabalho, começando até, parando para pensar um pouquinho, nós vemos a escravidão. A escravidão era o modelo mais comum que existia na antiguidade. Eram pessoas normalmente capturadas de guerra. O exército vencedor prendia os inimigos derrotados e os transformavam em trabalhadores que seriam chamados de escravos. Houve também, principalmente na Grécia Antiga, então em cada lugar agia de uma forma a escravidão, mas na Grécia Antiga, se a pessoa estivesse devendo algum dinheiro, ele se tornava escravo. Esse tipo de escravidão, até por dívida, ele poderia ser permanente ou temporariamente. Ele ficaria como escravo um determinado período da sua vida até que possa cobrir toda a dívida sobre o que devia a outra pessoa. Também o escravo ele era definido como um ser que ele não tinha nenhum tipo de liberdade. Ele era uma espécie de uma mercadoria. E uma outra característica, eles não possuíam direitos nenhum. Eles não eram considerados cidadãos pelos povos que ali o dominavam. A escravidão, a maior parte do trabalho realizado na antiguidade era o trabalho escravo. Mas além da escravidão, também existia um outro tipo de trabalho, o trabalho conhecido como servidão. Quando a gente olha a servidão, ela é caracterizada principalmente pela dependência da pessoa que é livre com o seu senhor. A pessoa muitas vezes ia
para o campo, trabalhar nas zonas rurais. E ali eles cultivavam a terra. Em troca desse cultivo, eles pagavam parte da produção como forma de pagamento por poder cultivar aquelas terras para o seu senhor, ou, melhor dizendo, para o dono da terra. Vejam, até aqui nós vimos então a definição de escravidão, vimos a definição de servidão. Disse para vocês que a escravidão era uma forma de trabalho predominante na antiguidade. Não significa exclusiva. Também existia a servidão. E também existiam pessoas livres que realizavam trabalhos e eles recebiam por esses trabalhos. Normalmente, essas pessoas não tinham nenhuma obrigação com outra pessoa ou com o Estado. Isso significa que ele não era um escravo, ele ganhava para isso. Porém, normalmente eram comerciantes, artesãos, pequenos proprietários de terra. Ao invés deles prestarem serviço para alguém gratuitamente, não, eles recebem. Porém, eles pagam um certo tipo de imposto, uma quantia do que recebiam para o Estado, como forma de garantir o seu trabalho livre. Quando a gente fala em escravidão, quando a gente fala em servidão, quando a gente fala nesse trabalho livre, em cada povo que eu disse para vocês, nós precisamos aprofundar um pouquinho sobre cada um deles. Por isso, eu convido na próxima aula para nós aprofundarmos sobre esses povos e podemos observar como é que funcionava esses modelos de trabalho em cada um deles. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado. Prazer conhecer a todos.